pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Pessoal, a gente lê, a gente estuda, mas a gente precisa refletir cada vez mais nesse mecanismo. O pensamento, pessoal, está aqui, ó. Imaginar é criar. Por isso que não há neutralidade. Não existe neutralidade. Pessoal, pensou, criou. Pensou, se associou. Pensou, se imantou. Então, lembra que a gente já falou que a gente pode estar em solidão, mas nós nunca estaremos sozinhos. Nós podemos nos sentir em completa solidão. E nós podemos até jurar que nós estamos sozinhos. Mas isso não é verdade. Preciso que a gente caminhe para saber que, por mais que haja uma ausência materializada de pessoas, em qualquer ambiente que nós estivermos sozinhos, nós nunca estaremos. Nós, em todos os minutos, em todos os segundos da nossa existência, nós temos companhia. E essas companhias são frutos das nossas produções mentais, né? Então, precisa saber que se nós ainda estamos numa fase de instabilidade emocional ou de instabilidade de certeza da vontade ou de uso da vontade para fazer o bem, se nós ainda, dias estamos mais animados do que outros, se tem dias que a gente está mais eufórico e outros nós estamos mais depressivos, isso significa que nós estamos igual, né, aquele gráfico do coração, né, que tem os picos e os vales dos registros das batidas. A gente, ora, se sintoniza com o mais alto e, ora, a gente se sintoniza com o mais baixo e, ao longo do processo inteiro, ou subindo ou descendo, a sintonia não se desfaz, né? Então, a resultante visível de nossas cogitações íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. Na nossa aura, no campo energético da nossa casa mental, as formas pensamento estão lá, visíveis. Então, os espíritos nos dizem que o assassino não consegue se esconder. E o sensual não consegue se esconder. O ladrão não consegue se esconder. Mas o anjo também não. Por quê? Porque essa é a lei divina. Pensou, criou. Criou, gerou forma, pensamento. Gerou desejo, fica imantado na casa mental. É como se o cerne do espírito fosse o cerne de um ímã, e ele caminha e, como que se estivesse orbitando ao redor do cerne do espírito, estivessem todas as suas criações. E elas se associam com outras criações que são semelhantes às criações mentais que nós fazemos. Então, eu já conversei com algumas pessoas e as pessoas falam para mim assim, olha, só os espíritos bons podem ver meus pensamentos. Deus não ia permitir que todos os meus pensamentos íntimos ficassem visíveis para todos. Isto não é verdade. Os espíritos superiores, eles podem investigar outras facetas, inclusive investigar anterioridades, vidas passadas, eles podem fazer uma análise muito mais completa do que uma mente mais trevosa. Mas existem mentes que são extremamente poderosas e que veem também as nossas dificuldades, as nossas facilidades, mas quem mostra? Somos nós. O que o espírito vê? Seja ele bom,
seja ele ruim. Vê o que eu mostro. E o que eu mostro? O que eu penso. Então, dá para ser um personagem na carne. Dá para ser um personagem na vida, na via pública, no banco, na fila. Dá para ser um personagem, porque as pessoas estão vendo o quê? O corpo. Estão vendo, às vezes, um sorriso. Estão me vendo dar bom dia. Mas o plano espiritual percebe também essas nossas atitudes. Mas mais do que isso, vê de que forma as nossas ideias estão sendo produzidas. Muitas vezes nós estamos, né, numa fila, ou nós estamos diante de uma notícia, ou diante de uma discussão, ou de uma conversa com alguém, e a mente está produzindo insanidades, às vezes, né? E a gente simplesmente está sendo visto pelo universo e estamos atraindo as forças que são muito semelhantes. Por isso, Jesus, quando diz vigiai e orai, ele está dando uma ferramenta poderosa, porque ele sabe que os nossos pensamentos estão mais atrelados às sombras do que à luz. E sabe que nós vamos precisar fazer um grande esforço para largar esse osso da inferioridade. A gente precisa deixar esse osso, e olha, esse osso dá prazer. Nós temos prazer em permanecer na retaguarda. O descanso é confortável, o orgulho é confortável, a vaidade é confortável, a fama é confortável, os vícios são confortáveis. Tudo isso gera um conjunto de energias e de forças que não é de fácil rompimento, mas é plenamente possível e nós precisamos caminhar para fazer isso, né? E continuando, quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Eis aí mais um aprendizado que a gente precisa guardar, né? E o quanto, pessoal, eu tenho sempre dito e é bom que a gente repita, né? Em todos os locais que eu tenho a possibilidade de conversar com os meus irmãos, eu tenho esclarecido que o momento da regeneração, ele é o momento em que, similar, né? A quando o médico, o paciente, o enfermeiro, o anestesista, a equipe responsável por uma cirurgia e o próprio paciente estão a caminho ou na antessala ou em preparação ou já no meio da cirurgia. Né? Porque o médico, o anestesista, o paciente e os enfermeiros, se estão no seu lazer, na sua folga, eles podem estar no seu churrasco, podem estar bebendo a sua cervejinha, podem estar na sua praia, podem estar fazendo seus passeios e descansando. Mas dentro da sala de cirurgia, essa postura não cabe. Então, esse vigiar para orar é esta prontidão para que a nossa produtividade mental, mesmo quando eu estou descansando o meu corpo físico, mesmo quando eu esteja no meu lazer, mesmo quando eu esteja no lazer do meu trabalho, da minha personalidade, eu consiga me sintonizar ou estar em vigília para manter a minha sintonia mental em processo de produtividade do bem e do amor. Então, o tipo de leitura que eu faço, o tipo de notícia que me atrai, o tipo de resposta que eu quero dar para as notícias que eu me sinto atraído, que tipo de forma eu lido com a justiça sobre o mundo. Então, cheio de exemplos de acertos e de erros dos homens. O que eu tenho feito com eles? De que forma eu tenho contribuído na minha parcela mental, na minha parcela sentimental, para que esse mundo se regenere?